Livro de Marcos, capítulo 3. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos secas. E eles o observavam se o curaria no dia do Shabat para poder acusá-lo. E Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e vem para o meio. E disse-lhe: é lícito no dia do Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor, indignado, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra Jesus, como eles podiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e do Meia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vieram até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse. Porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal o pressionaram sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente para que não o dessem a conhecer. E subiu ao monte e chamou a si os que ele queria e vieram a ele. E ele ordenou 12, para que estivessem com ele e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, de sobrenome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E eles entraram em uma casa, e a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode estar de pé. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode estar de pé. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode estar de pé antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se o primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam: ele tem um espírito imundo. Vindo então seus irmãos e sua mãe, em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava assentada ao seu redor e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus, porém, disse: quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando ao redor, os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e mãe.